Uma boa tarde, eu sou Luiz Andrés Rosso Seron, sou professor lotado no curso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, aqui na cidade de São Luís. Aproveito a ocasião para agradecer aos realizadores deste terceiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa, em particular ao Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro, como apoio dado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O GeoGebra, para quem é da área da matemática, como é meu caso, seja pessoa, um aluno, um professor, um pesquisador, resulta fundamental o software GeoGebra, num estudo particular, por exemplo, e a experiência que eu quero compartilhar hoje com vocês, de equações diferenciais. Em particular, o que eu pretendo estudar é a forma como podem ser encontradas soluções da EDO, da equação diferencial ordinária, y² igual a y duas linhas. Eu estabeleço isso como uma pergunta, como um questionamento. E, além disso, ou como um problema. É possível determinar uma solução não trivial, definida na reta inteira, associada a essa equação diferencial? Claramente, a função nula, aquela função que associa a todo número real x ou número zero, é uma solução dessa equação diferencial. Estudar essa equação diferencial, como outras do mesmo tipo, permite introduzir um conjunto básico, fundamental de soluções. Qual? Ou de funções, melhor falando. As funções elípticas de Weierstrass. Esse conjunto de funções, as funções elípticas de Weierstrass, constituem um conjunto de funções não elementares que se correspondem com as soluções essenciais dessa equação diferencial. Bom, se eu admito a existência de uma solução f simplesmente contínua, para mostrar como pode ser usado o GeoGebra no estudo qualitativo dessa equação diferencial, se a função f é uma dita solução, não trivial, assumamos isso, da equação diferencial, então f² igual a f duas linhas. Multiplicando ambos os lados pela derivada da função f e integrando, eu obtenho que 2 vezes o cubo de f, a minha dita solução, deve ser igual a 3 vezes o quadrado da derivada mais k, sendo k a constante real que aparece, sim, no processo de integração. Então, vejam, com isso eu consigo estabelecer uma relação, relacionar a derivada da função com a própria função. Então, estou caminhando para o dito diagrama de fase. E o diagrama de fase, do ponto de vista da análise qualitativa, constitui uma ferramenta muito útil para sabermos algumas propriedades sobre a solução dessa dita equação. Então, se o x for a função, os valores que ela assume, e o y, a sua derivada, f', então 2f³ igual a 3f' mais k, nada mais do que 2x³ igual a 3y² mais k. Variando k, eu tenho diferentes diagramas ou diferentes funções com essa característica. Esse é o diagrama de fase associado à equação diferencial. Dinamicamente, eu estou desenhando aqui com o GeoGebra, como é que podem ser visualizados diagrama de fase associados a essa equação diferencial. E uma das coisas que já logo é possível tirar de cara, olhando para essa dinâmica, é que toda e qualquer solução dessa equação diferencial necessariamente deve ser uma função que está limitada inferiormente do próprio diagrama de fase. Uma das informações, do ponto de vista da análise qualitativa, que já pode ser tirada. Dessa maneira, como variam as funções. Essas funções são funções cúbicas, um tipo particular de funções algébricas. Como digo, variando o parâmetro k. Mas existe uma solução simples associada a essa equação? Sim, a função racional f de x igual a 6 sobre x². A derivação usual permite mostrar que a função f de x igual a 6 sobre x² é, sim, uma solução não trivial da equação diferencial y² igual a y duas linhas. O quadrado dessa função coincide com ser a sua segunda derivada. E isso na reta tirando zero, já que, evidentemente, essa função não está definida em x igual a zero, não é contínua. Além do mais, é uma função que não está limitada superiormente. Mas, como o próprio diagrama mostrava anteriormente, toda e qualquer solução dessa equação diferencial necessariamente deve estar limitada inferiormente. Necessariamente deve estar limitada inferiormente. E é o caso, sim, da função 6 sobre x², já vamos visualizar ela tanto como o diagrama de fase. Está limitada inferiormente por zero, mas não está limitada superiormente. E está definida apenas na reta diferente
de zero. Claramente, uma função par, claramente é uma função par, e ela possui uma propriedade. Essa função 6 sobre x², assim como a sua primeira derivada e segunda derivada, elas vão para zero no infinito. E isso permite estender uma ideia introduzida na análise qualitativa do estudo dessa equação diferencial, as soluções com decaimento para zero no infinito. Então, uma solução tem decaimento para zero no infinito, sempre que verificar o que verifica a função 6 sobre x². Ela e a sua derivada vão para zero no infinito. Aliás, por outro lado, uma outra propriedade que possui essa própria equação é a propriedade do escalamento, no seguinte sentido. Se f for uma solução da equação diferencial, a função h de z igual a 1 sobre a² f de z sobre a é também uma solução, qualquer que seja a diferente de zero. Isso é muito útil, como pode ser estudado cuidadosamente essa equação. Então, já que 6 sobre x², evidentemente, é uma função par, o que acontece com as ímpares? Ou seja, será que eu posso encontrar uma solução ímpar? Evidentemente, a função nula é uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Mas se eu posso encontrar uma solução ímpar, além da função nula para essa equação diferencial, porque já tem uma função par, todas serão pares? Não. Em particular, aqui eu não tenho soluções ímpares, a não ser a função trivial. Olha, o que acontece então com 6 sobre x²? Basicamente é a única, ou essencialmente é a única solução simétrica em relação à origem, com decaimento para zero no infinito, basicamente. E olha o que traz essa segunda proposição. Além da função nula, não existe outra função par com decaimento para zero no infinito que seja justamente solução dessa equação diferencial, que é autônoma. Então, essencialmente, existe 6 sobre x². Ah, mas 6 sobre x² não é uma função par? Não está definida na reta inteira. Ela é simétrica. 6 sobre x², sim, evidentemente, possui uma simetria em relação ao eixo vertical y. Mas se eu assumo que, como sendo par, esteja definida na reta inteira, então é impossível. Mas, essencialmente, 6 sobre x² é a única solução simétrica, e se admitimos, tirando a origem, par, com decaimento para zero no infinito. Aqui eu faço o estudo, também usando o GeoGebra, da função 6 sobre x² na cor azul. As retas tangentes em cada ponto estão desenhadas na cor verde e na cor laranja, e o gráfico na cor vermelha representa o diagrama de fase dessa função azul. 6 sobre x², a função na cor azul. Olha, esse diagrama de fase, que no caso seria 2x³ igual a 3y², não constitui uma função cúbica, não é. É uma função cuspidal, bastante estudada pelo matemático inglês William Neal no século XVII, é a parábola cúbica. Olha, mas já que a função é autônoma, também eu posso encontrar, a partir da função 6 sobre x², um conjunto infinito de soluções, todas limitadas. Está dada por essa proposição 3, simplesmente aproveitando o fato, já que a função é autônoma, de que toda translação de uma solução também é, num domínio convenientemente escolhido, solução da equação diferencial. Tem essa simetria por translações. E aqui nós temos, olha, esse conjunto de soluções. Aí, soluções com biquinho, aqui neste caso fundamental, todas sim, limitadas tanto inferior quanto superiormente. E aqui sim eu posso falar que são soluções pares. Contudo, não são soluções na reta inteira. Qualquer função dessa está limitada superiormente e inferiormente. Tem decaimento para zero no infinito e são funções pares. Mas há uma perda de continuidade da derivada de todo esse conjunto de funções na origem. E isso o GeoGebra, por exemplo, permite visualizar. Então, aqui está um exemplo bem pontual, bem específico, de como é possível o programa GeoGebra ajudar ao estudo qualitativo da análise dessa equação diferencial. De novo, eu agradeço a oportunidade ao Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro e à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela oportunidade.